Oi, esse aqui é o último vídeo. Ai, minha voz foi com Deus. Esse aqui é o último vídeo da sequência que eu tô fazendo sobre sociólogos principais. E nesse aqui em específico, eu vou trazer autores brasileiros, porque é o meu país Brasil. O primeiro que eu trago aqui é o Gilberto Freire. Ele é conhecido pelo livro dele Casa Grande e Senzala, principalmente. Só que esse cara, ele é meio burreco, porque basicamente nesse livro ele fala que a Constituição brasileira, ela foi pacífica. Ela foi ocorrendo por meio de miscigenações e ele não considera a violência que ocorreu. Ele também acredita que a sociedade, ela foi se constituindo a partir de grandes senhores. Então, ele acredita que a sociedade se forma por meio de uma sociedade patriarcal. Só que qual que é o problema voltando, né, retomando, qual que é a questão dele acreditar que a sociedade brasileira foi miscigenada de forma pacífica? Porque é mentira, gente, não foi uma forma pacífica. Só do povo negro ter sido trazido para o Brasil sem eles quererem, só deles terem sido traficados, já não foi muito pacífico, né? Já começa aí. Fora as políticas de embranquecimento que o Brasil teve, enfim. E sem contar que havia o caso de muitas mulheres negras serem abusadas sexualmente. Então, nunca foi uma miscigenação pacífica. Se você olhar toda a história do Brasil, muitos desses casos não foi porque, paz e amor. Não, teve um processo de violência ali. O próximo sociólogo que a gente tem é o Caio Prado Júnior. A obra dele vai ser A Formação do Brasil Contemporâneo. Esse autor, ele vai fazer uma análise econômica sobre o nosso país e ele tem uma visão muito marxista. O que ele fala é sobre os sentidos da colonização. Ele define o Brasil como um país que passou por ciclos econômicos. E, de fato, nós tivemos diferentes ciclos econômicos. O pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro, o café, enfim. Ele fala sobre esses ciclos econômicos e qual que é a ideia dele. Ele acredita que esses ciclos econômicos tornam o país uma colônia de exploração. Então, perpetuar esses ciclos é perpetuar essa relação de colônia que o Brasil tem. Olha que loucura! Ele defende que deve existir uma revolução brasileira para poder quebrar essa dinâmica de exploração. Então, lembra que eu falei que era uma ideia marxista? O que Karl Marx falava? Que em certo ponto da sociedade iria existir o socialismo, que era a junção da classe proletariada para fazer aquela ditadura do proletariado e colocar a praxis, que é essa ideia de revolução. Então, Caio Prado Júnior, ele também tem essa mesma ideia de que é necessário fazer uma junção e criar uma revolução brasileira. Isso nunca aconteceu, mas imagina que louco a gente estudar a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa e a Revolução Brasileira ali no meio. Por fim, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que as obras deles vão ser Raízes do Brasil, e ela basicamente retrata a construção de privilégios. Ele fala bastante sobre a colonização ibérica, ou seja, portugueses e espanhóis. Ele também fala muito sobre disciplina e obediência, que era aquele regime de escravidão. Fala sobre a relação de trabalhadores e aventureiros, os aventureiros no caso seriam os exploradores. Fala da cultura da cana e também é ele que traz a ideia do homem cordial. Além disso, ele fala também sobre o funcionário patrimonial, que era basicamente burocratas que alteravam suas decisões por conta de interesses pessoais. Sobre o homem cordial, é aquela ideia de jeitinho brasileiro, sabe? Isso se refere a comportamentos que nós brasileiros temos, falam da nossa empatia, que o povo brasileiro é um povo muito caloroso e tal. Só que nesse caso, o homem cordial é esse homem que se vê como empático, como ele é tão legal, tão da galera, só que, na verdade, ele tá replicando heranças coloniais que o Brasil sofre. Então, vamos pensar, por exemplo, no caso de, eu não deixo minha mulher sair de roupa curta, porque eu estou protegendo ela do assédio. São essas ideias, sabe? Você traz esse jeitinho carismático, mas, na verdade, você está ocultando práticas que remetem a
marcas que o Brasil sofreu com preconceito, com colonização, com tudo que o Brasil passou na mão de potências europeias. Então é isso, esses foram nossos autores brasileiros. O vídeo ficou bem mais curtinho, porque como são 3 eu quis resumir bastante. E acho que já deu desse assunto, né? Então eu fico por aqui. Um beijo e até mais vídeos curiosos e muito sabidos.